Então nós, que somos do direito, nós somos absolutamente privilegiados dentro de todo o sistema nacional de conhecimento e de intervenção social. Não tem nenhum espaço em que você não precise de um assessor jurídico, ou de um procurador, ou de um defensor, ou seja no legislativo, seja no executivo, e todo o poder judiciário, portanto, 2/3 do poder nacional está na mão de indivíduos que passam pelas faculdades de direito. E as nossas faculdades de direito jamais colocaram, e a gente espera que toda essa fala, tudo é para a gente tentar de alguma forma intervir, né? A própria estrutura da formação do direito nacional nós nunca conhecemos. Aliás, nem se vai falar sobre isso em nenhum curso de direito nacional. A gente pode pegar, pode fazer pesquisa e pegar a Faculdade de Direito do Recife, pega do Rio de Janeiro, pega aqui de Santa Maria, pega do Paraná, e você vai ver que não são conhecimentos trazidos, né, de realidade nacional, trazidos para esses indivíduos que depois vão praticamente gerenciar toda uma sociedade, né? Então, todos nós, a responsabilidade, cresceu, é imensa, do quanto que nós vamos, né, trabalhar, do quanto que nós somos interferentes na organização social, né? A importância, então, do ensino superior no desenvolvimento humano e social, porque é o lugar de produção do conhecimento, em que nós vamos ver os cursos de história, agora vamos falar dos cursos de história, né? Nós temos todas as universidades brasileiras com cursos de história, e, no entanto, nós estamos aí com um problema com a Lei 10.639, porque nós não temos pessoas para formar professores, e os professores que já foram formados pelas universidades não têm formação nenhuma sobre a história da população negra, sobre a história, a participação dessa população no desenvolvimento nacional, e muito menos sobre a África, sobre qualquer conhecimento sobre o continente africano. Né, qualquer dos estados, qualquer dos países, muito pelo contrário, nós só passamos por cima, e daí hoje eu estava pensando na história da apreensão valorativa, né? Então, quando nós vemos as guerras e os conflitos africanos, a gente os coloca como indivíduos primitivos que matam-se entre si, que brigam entre si. Naquele dia, no debate da Band, que eu não assisti, graças a Deus, mas que muita gente assistiu, em que o professor Demétrio Magnoli vai falar que os escravos, que eram os africanos que escravizavam e que traziam, e, enfim, como se daí de repente, né, nós não precisamos mais fazer nada, porque eles já são negros, já se entendem, é isso que na verdade ele quis dizer. Mas daí quando a gente pensa nos conflitos europeus, na Segunda Guerra Mundial, nos conflitos que agora nós estamos vendo, em toda a parafernália das guerras dos eslavos, nós achamos que são conflitos que precisa da ONU dar conta e que daí os Estados Unidos recebem todos os refugiados e dá cartão verde para todos eles, porque afinal de contas nós precisamos tratá-los. Quer dizer, o racismo está impregnado absolutamente aí. Quer dizer, o continente africano e as guerras africanas são primitivas, são de pessoas que na verdade não se desenvolveram adequadamente como ser humano. Mas as guerras europeias, elas são tidas como conflitos que, de repente, vai ver que foi o problema da desmontada, né, das repúblicas soviéticas, que criou todo aquele problema, agora todas as etnias estão brigando entre si. Como é que nós vamos dar conta disso? Porque é um problema da humanidade. E daí nós precisamos salvar a humanidade, mas desde que a humanidade seja branca. Então, estes movimentos que não são ditos, e que inclusive não são vistos, porque se nós não fizermos reflexão, a gente não consegue perceber que tem um jogo por aí, é preciso a gente estar sempre muito atento, porque senão a gente não consegue fazer nenhuma justificativa plausível e nenhum argumento plausível para pensar que temos que mudar. Porque se tudo que está perfeito, não tem efetivamente que fazer mudança. E essa perfeição é que ela é falsa. E a gente precisa conhecer essa falsidade da perfeição. Né? Passa por mim? Acesso ainda, né? O que faz as afirmativas na universidade? Acesso à mobilidade social das famílias e filhos universitários. Júlia, por favor, você vê para meu horário, porque eu acho que eu estou cansando todo mundo, com tanta fala, nem terminar. Já mais um pouquinho? Eu acho que em 10 minutinhos eu termino, prometo.
Acesso à mobilidade social das famílias dos filhos universitários. Todos nós sabemos, e acho que quem é estudante universitário não deve ter professor que venha de famílias muito ricas. A maioria dos professores universitários, que hoje já estão em situação muito boa, é da mobilidade social quando um membro da família desgarrou-se da cultura lá, do algodão, ou daqui, não sei, algum outro produto que tenha, e que, na verdade, a família inteira investiu, ele estudou, ele virou médico, e depois ele pôde ajudar o resto da família, e hoje eles estão numa posição. Então, é muito comum você escutar a história dos professores e de pessoas que hoje estão em posição social bastante interessante, dizendo de que foram agricultores, que, sabe, teve uma época em que não tinha um sapato, que tinha um sapato só na família para todo mundo usar, enfim, há uma pobreza com mobilidade. Mas isso só acontece com a população branca, não acontece com a população negra. E isso é importante a gente perceber que nós temos duas alternativas. Um grupo de incompetentes que realmente não merece nada, ou efetivamente nós temos um problema, um obstáculo na sociedade, algum determinante muito intenso que barra absolutamente a mobilidade social das famílias negras. E que o acesso à universidade, um dos objetivos é exatamente trazer essas famílias para uma possibilidade de mobilidade social mais real. E a diversidade na produção do conhecimento, que eu acho que é um ponto fundamental no processo de ações afirmativas. Os olhares nossos são os olhares que vão produzir conhecimento. E os nossos olhares, sem perceber, sem profundidade, vai reproduzir conhecimento já instalados, mas tem muito pouca possibilidade de criar novos conhecimentos e de olhar para a população, ou seja, a comunidade, como sendo referencial do nosso conhecimento. A gente acaba reproduzindo a partir de um limiar que é aquele que nos é mostrado. E o acesso à universidade de indivíduos com outra visão de mundo, com outras vidas, é muito provável que essas vidas vão dirigir nos movimentos do conhecimento, da produção, na pesquisa, na produção do conhecimento. E quem sabe, eu sempre brinco, quem sabe os arquitetos vão pensar quando fizerem os seus projetos, ou os engenheiros quando fizerem os seus projetos, que um quarto de empregado um por um não vai dar. Não é? Que é o que a gente tem como comum. Qual é o espaço para a empregada? É nada, porque você faz uma casa fantástica, maravilhosa, uma água quente em todos os cômodos, menos um quarto de empregada. Por que água quente no quarto de empregada? Vai gastar gás, ou vai gastar energia, não vai precisar disso. Então, esses movimentos, eu acho que eles podem trazer um olhar diferenciado, ou na construção de sistemas, enfim, de saneamento, de tudo que temos como produção, que vai ser do conhecimento formado nessas escolas técnicas e de universidade, você vai ter uma possibilidade de abertura para atender mais adequadamente a população. Então, acho que esse é um ponto muito importante que a gente tem que estar sempre como argumento para os contrários das ações afirmativas. Vamos lá? Dos argumentos contrários, aí a gente pode falar um pouquinho a respeito da legislação, do que está acontecendo hoje. A questão da inconstitucionalidade. Hoje nós estamos novamente com questionamentos da inconstitucionalidade. Nós temos, no Supremo Tribunal, nós temos já uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi do primeiro movimento da UERJ. Na Universidade Federal do Paraná, nós tivemos várias ações, ganhamos todas, mas uma das pessoas que perdeu no Tribunal Regional aqui em Porto Alegre, ela fez um recurso para o Supremo Tribunal e nós temos, então, uma ação da Universidade Federal, quer dizer, em que nós somos réus, na verdade, na ação, questionando a constitucionalidade da nossa resolução. Então, são dois movimentos que já estão no Supremo Tribunal questionando a constitucionalidade da reserva de vagas. Agora, um terceiro movimento bastante intenso e que a mídia reproduz de forma fantástica, porque é o grande desejo, que bom que aquele senhor lá entrou com esta mandado de segurança, enfim, com a ação no Tribunal de Justiça do Rio. Então, é importante que
Ao mesmo tempo em que nós temos um grupo já bastante consciente de juristas dizendo da constitucionalidade das ações afirmativas,